falando aqui sobre a metafísica platônica, nós temos que falar sobre a dialética, que é um método que parte do princípio maiêutico, né, do mestre de Platão, que era Sócrates. Então, Platão pega aquele entendimento maiêutico e traz para a questão dialogal, ou seja, para a dialética, né, para aprendermos sobre a verdade a partir desse diálogo aqui, entre tese, antítese e síntese, ok? Então, beleza. Como é que nós podemos entender a dialética e a metafísica platônica? Vamos primeiro à dialética, ok? Na dialética, gente, nós temos aqui, ó, tese, antítese e nós temos síntese. A tese seria o mundo sensível, o mundo que a gente vive, o mundo da carne, né? O mundo inteligível seria justamente o nosso entendimento racional das formas racionais, né? Daquilo que nós conseguimos compreender do ideal, ok? E a síntese seria a junção desses dois pensamentos no que o Platão vai chamar de mundo das ideias, ok? Então, como vocês podem ver naquela famosa piramidezinha que a gente faz, né? O nosso mundo, ele é formado pelo mundo sensível e o mundo inteligível. Isso é o mundo das ideias platônico, certo? E como é que Platão, ele consegue... como é que Platão consegue desenvolver esse pensamento? Começando aqui, ó. Nós podemos colocar aqui o entendimento entre Heráclito e Parmênides. Heráclito a aparência, a mudança, não é? O fluir, não é? Enfim, Parmênides, as formas, o ser, um único e imutável. Heráclito, o mundo sensível, o mundo da mudança, né? Então, Heráclito, ele vai estar aqui no entendimento metafísico de Platão como a doxa, né? Como aquele conhecimento do senso comum, aquele conhecimento ali das experiências, né? Físicas, sensíveis, né? E nós vamos ter aqui do outro lado a episteme, o conhecimento pesquisado, científico, né? Refletido, né? Então, assim, nós vamos ter aqui a diferença já aqui, ó, de cara desses dois. O conhecimento de fato verdadeiro, a episteme, não é aqui? Então, esse entendimento vai ser diferente dessa experiência aqui, ó, o entendimento, né, sobre as formas, sobre o intelecto entendendo as formas da razão, e aqui a doxa, que vai ser a opinião sobre as experiências vividas sensivelmente, ok? E entre essas duas coisinhas nós temos o demiurgo. O demiurgo é uma terceira realidade que Platão ele não coloca tantas vezes como nós vamos ter o mundo sensível e o mundo inteligível, mas é um mundo paralelo ali que organiza essa forma aqui, né? Que organiza essa estrutura, certo? Então tem quase como propriedades assim de um deus que organiza esse sistema, ok? E aqui, voltando à dialética, nós podemos ver na metafísica platônica a própria dialética, a junção de uma com a outra, que vai ser justamente a mediação entre o conhecimento que é bom, o conhecimento que é belo, não é? O caminho do senso comum para a justiça, para o conhecimento de fato bom, belo e justo, ok? Aí nós temos aqui, ó, o mundo sensível e inteligível, né? Como vocês já viram várias vezes. Imagine aqui, ó, como eu já falei num outro momento, que isso aqui é um refletor. E começa a refletir a luz sobre esses dois outros mundos, né? Esse mundo aqui é o mundo do intelecto, ou seja, do inteligível, né? E aqui é o mundo da multiplicidade das coisas, né? Ou seja, dos múltiplos, né? Múltiplos de onde? Que se baseiam nas formas inteligíveis, nas ideias que nós vamos ter aqui, né? Então, assim, perceba que aqui nós temos a verdade sendo refletida sobre o intelecto humano, onde o intelecto humano forma, né, essas imagens, e essas imagens vão acabar produzindo, né, outras imagens, vão acabar produzindo múltiplos, né? Essas imagens vão acabar produzindo múltiplos. Só que esses múltiplos aqui não são nem próximo de fato do que são as formas perfeitas, ou seja, as ideias perfeitas, ok? Então, gente, isso aqui é um breve resuminho sobre a dialética platônica e sobre a metafísica platônica, certo? Então, assim, gente, o que é a metafísica? De uma forma bem direta. A metafísica, principalmente para Platão, gente, é o conhecimento em que nós vamos desenvolver em relação ao mundo, em relação aos seres, em relação à nossa realidade e à realidade que existe além desse mundo físico, ok? Então, aqui é uma compreensão sobre o processo de vida, sobre um ciclo de vida, sobre as experiências no mundo carnal e no mundo inteligível e também no mundo além desse mundo carnal e desse mundo inteligível. Como nós podemos ver em 3 mitos, certo? A obra de Platão nós podemos resumir em 3 mitos platônicos. No caso aqui da metafísica, nós temos o mito da caverna. Sobre o mito da caverna, gente. Bem, vamos pensar que nós temos 3 presos aí, ó, desde muito jovens, né? Presos de costas para a entrada da caverna, né? E de frente para o fundo da caverna.
entre esses prisioneiros, né, e a entrada da caverna existia uma passagem onde pessoas acabavam movimentando certas imagens, estátuas, né, objetos, e esses objetos tinham a sombra, né, no fundo da caverna devido à luz solar do lado de fora, né? Então a luz que entrava pela entrada da caverna acabava projetando imagens, sombras no fundo da caverna. E esses 3 indivíduos que desde muito jovens estavam presos lá, acabavam achando que lá atrás tinham pessoas, tinham animais, tinham pessoas se alimentando, tinham guardas, enfim. Acabavam pensando isso. Até que um dia um deles consegue se soltar. Um desses indivíduos que consegue se soltar, consegue sair, vai lá para fora, vê o mundo, né, e a sua diversidade, ele volta para tentar tirar as correntes dos outros 2 companheiros, né? Ele fala o que ele viu, mas os companheiros não acreditam. E para terminar a história, acabam matando esse cara que traz o conhecimento, né, que traz a verdade, né? Moral da história é que as pessoas, depois que estão dentro da sua caverna com as suas sombras, achando que são a verdade, não deixa abrir a mente para outras ideias e principalmente para a verdade, ok? Então tem muitas pessoas que preferem viver na mentira, né, nas sombras, do que na verdade propriamente dita, ok? Beleza? Acabaram de ver o mito da caverna, né? Pronto, show. E também nós temos um outro mito, né, que vai falar mais especificamente sobre uma outra teoria, que é quando a alma sai daqui do refletorzinho aqui, ó, e vem para um corpo físico aqui, ok? E vai vivenciar as experiências, as relações no mundo sensível, ok? Que é o mito de Er. Vamos ver o mito de Er. Sim, gente, um mito de Er. Por sinal, um mito que eu gosto muito e um mito que define muito a questão da reminiscência, aquela teoria em que no ciclo da vida a alma sai ali do mundo do perfeito, da verdade, do bem, do belo e do justo, segundo Platão, e vai adentrar na carne, reencarnar e vai vivenciar experiências, situações no mundo da multiplicidade das coisas, no mundo sensível. Então, assim, gente, o mito de Er é a história de um armênio, certo? Platão conta que é um soldado armênio, né? Ali tudo indica o armênio. E assim, esse soldado, depois de morto, o corpo dele ficou incorruptível, ou seja, não deteriorou, não continuou normal. E esse indivíduo, depois dele ter morrido, ele ia retornar no 12º dia, depois da sua morte. E aí as pessoas impressionadas com o corpo intacto pegam e não, vamos queimar, né? Tá só esperando queimar. Botaram na pira, né, para ser queimado. E aí ele volta, né, de repente ele volta para contar o que acontece no outro mundo, né, o que acontece no outro lado. E aí é interessantíssimo. Segundo Er, né, o nome desse indivíduo é R, né? O R disse que ao morrer ele foi numa grande fila, né, com várias outras pessoas indo para um local onde existiam grandes juízes, e esses juízes iam julgar o que você tinha feito durante a sua vida, o que tinha sido bom ou mal. Se caso você fosse uma pessoa boa, você seria direcionado à direita e iria para o céu. Caso você fosse uma pessoa ruim na sua vida, você ia para a esquerda e ia para o Hades. Beleza? Só que isso era só uma maneira de fazer, de fazer com que você achasse que estava indo para um lado positivo e negativo. Porque no final das contas, esses 2 caminhos que supostamente iam para locais diferentes acabavam indo para o mesmo local, que era um deserto. E você teria que passar por esse deserto, não é? E nesse deserto, dividindo esse deserto, existe um grande rio em que você iria escolher tomar a água desse rio ou não tomar a água desse rio, ficar a eternidade olhando para o rio nesse deserto, não é? Ou de fato, né, desistir de reencarnar, né? Ficar ali, né? Então assim, você ia ficar refletindo eternamente. O rio é o rio Lete, que é esquecimento, né, no grego. Então assim, você acabava esquecendo ao tomar, né? Aí o que acontece? O Er viu, né, pessoas que quando enfrentavam o deserto chegavam na beira do rio ofegantes, famintas, e enchia mesmo assim a barriga de água mesmo, bebia muito assim, né, da água. E aí ele descobriu que essas pessoas que bebiam muito essa água, elas tendenciosamente, quando reencarnavam, acabavam repetindo os mesmos erros, acabavam entrando em um mundo viciado pelos apetites, né, pelos prazeres. Por quê? Porque esqueciam todas as experiências que tinham vivido ao beber a água desse rio. Os outros indivíduos que ele percebeu também que iam mais moderados e tal, mas também quando chegavam na beira do rio, apesar de moderados, eles ficavam meio relutantes, assim, não vou beber, acabavam bebendo esse rio, dessa água, né, acabavam bebendo a água desse rio, não em grande quantidade como eram os outros que
que chegavam ofegantes e tal, mas tomavam uma porção considerável. E ele descobriu que essas pessoas, elas tendiam a ficar sempre oscilando entre os prazeres e a questão da coragem, a questão da bravura, enfim, mas ainda muito direcionados à questão emocional. Então ainda pecava muito a questão dos prazeres, das emoções, enfim, né? E o Er viu outro tipo de pessoas que, quando chegavam depois de enfrentar o grande deserto, na beira do rio, e se questionavam: por que existe um rio no meio desse deserto? Né? E ficavam naquela se questionando. E meio desconfiadas, elas bebiam uma pequena porçãozinha dessa água. E aí, segundo essas pessoas que bebiam uma pequena porçãozinha dessa água eram as pessoas que melhor desenvolviam a questão racional e as pessoas que, quando voltavam à vida, não experimentavam dos exageros, dos apetites, dos erros, dos vícios, né, que a carne lhe proporcionara. Né? Então, assim, essas pessoas, segundo eram pessoas que tinham intelecto desenvolvido. Então, essas pessoas já vinham do outro mundo para o mundo físico, relembrando aquilo que viveram na vida passada. Por isso que algumas pessoas, ao nascer, elas não vão repetir o erro, porque dentro delas elas já compreendem, né, o que é certo e o que é errado, por causa das vidas passadas, por causa das experiências passadas. Então, acorda perturbado, né, já prestes a ser queimado na pira, e aí ele conta isso para as pessoas saberem, né, viver, né, para elas saberem usufruir da vida, para quando chegarem lá no outro lado não ficarem ofegantes, não ficarem perturbadas, não quererem reencarnar de uma forma bruta, né, de uma forma sem reflexão. Né? Você tomava a água daquele rio e você esquecia o que você já tinha passado. Quanto mais você tomasse de água daquele rio, você esquecia o que você já tinha passado. Ok? Então é isso. Beleza? Viram o mito de Massa. E aí, gente, depois desse mito de aí, nós temos um outro mito que vai falar mais especificamente sobre a ética, certo? A ética platônica. Mas antes de falar do mito que vai falar sobre a ética platônica, deixa eu dizer aqui. A ética platônica, gente, já dá para você entender que ela direciona, aliás, o pensamento de Platão direciona a verdade, o bom, o belo, o justo, o caminho correto, como aquele caminho que espiritualmente, né, pela luz da razão, não é, ele já te indica para um caminho justo, para um caminho positivo. É por isso que você vai ter aí um outro mito platônico, que é o mito de Giges, ok? Vamos ver o mito de Giges? O mito de Giges, de Platão, né, ele trabalha sobre a perspectiva de um pastor de ovelhas, que depois de um terremoto e uma tempestade, né, ele sai de casa para levar as ovelhas para pastar, né, e aí no terreno onde levava as ovelhas para pastar, ele encontra uma fenda gigante. E essa fenda tá lá e ele começa a ver que tem algo estranho dentro dessa fenda, ele entra nessa fenda e aí ele encontra um cavalo de bronze. E esse cavalo de bronze era todo detalhado, tinha todo todos uns detalhes ali esculpidos, né? E dava para ver por esses detalhes que tinha algumas brechas, né? E aí ele olhou por dentro dessas brechas e viu que tinha um cadáver de um gigante dentro desse cavalo, né? E aí ele consegue adentrar esse cavalo, que era um cavalo muito grande, que era tipo um sarcófago de um gigante, né? E aí ele vê que nos restos mortais desse gigante tinha um anel muito brilhante, que era um anel de ouro com uma pedra com um rubi, não é? E aí ele, cresce logo os olhos, pega aquele anel que mais parecia uma gargantilha, mas ele viu que era um anel que estava no dedo do gigante. Quando ele coloca no dedo, o anel vai se encaixando, né, magicamente, né? E beleza. E aí ele, tô com um anel de ouro, beleza. Deixa lá o cavalo, o gigante, vai embora. E aí, beleza, né? O que acontece? Giges vai para uma reunião semanal entre os pastores, que faziam ali toda a coleta ali de dados para levar para o rei, né? Para saber quanto de ovelhas, quanto de produção tinha, né? Para o rei saber, beleza, né? Só que nessa brincadeira, na reunião, ele começa a perceber, simplesmente porque ele limpou aqui o rubi, ele começou a perceber que as pessoas que estavam lá, os outros pastores, começaram a falar mal dele. Ele viu aquilo dali, aí achou estranho e falava, eu tô aqui e tal, pá. E a galera falando, tesourando ele, né? E aí ele, sem querer, ele passou a mão no anel de novo, ele apareceu na frente dos outros, né? E aí ele, se tocando daquilo, limpou de novo o rubi, desapareceu. Aí ele, rapaz, aí o que ele faz? Ele começa a ir no ouvido dos outros pastores e faz com que os outros pastores concordem com que ele vá até o rei e leve as informações, né? E aí Giges vai até o rei. Chegando lá, ele
vê a rainha muito bela, né, bonita demais, assim, sobe os olhos de Giges. Giges chega no ouvido da rainha de forma invisível, né, seduz a rainha e junto com a rainha mata o rei, né? Aí entra o moral da história aí do Platão, não é? Então, o que nós podemos encontrar aí? É que aí várias questões sobre a ética em Giges, né? Será que Giges ele era uma pessoa boa? Será que Giges era uma pessoa que foi corrompida pelas circunstâncias, né? Então, perceba que nós encontramos algumas lições aí, né? Que Platão nos dá nesse mito, não é? Por exemplo, quem somos nós quando nós estamos sozinhos, não é? Quando a gente sabe que não tem aquele olho punitivo sobre nós, não é? Então, quem somos nós quando ninguém está olhando? Entendeu? Uma coisa a outra, né? Se você quer conhecer a pessoa de fato, dê poder para ela, né? Então, assim, Giges, quando notou que tinha poder, que ele poderia se esconder, cara, foi uma maravilha, né? Tudo se encaixou na vida dele. Opa, já sei o que eu vou fazer, já sei como eu vou ganhar, já sei como eu vou me dar bem, né? Então perceba que Giges, ele já agiu premeditadamente, né? Em toda a situação que ele ia fazer, né? Outra coisa, será que Giges era de fato uma pessoa boa antes do anel? Ou será que o anel só fez aflorar aquilo que já dentro dele existia? Entendeu? Então, são várias reflexões que nós podemos abrir em relação às nossas atitudes. Então, assim, o indivíduo ser ético, né, ele tem que ir além dos desejos dele. Ele tem que ultrapassar os vícios, os apetites, né, tem que ultrapassar aí os seus desejos, não é, para poder de fato agir de uma forma ética, de uma forma boa, né? Porque o homem justo, o homem ético, não pode fazer aquilo que Giges fez, cara, né? O ético, ele tem que ir além dos seus desejos. O indivíduo, para ser ético em Platão, tem que visar o bem, porque no momento que ele visa o bem, ele vai estar sendo justo com ele e com os demais que estão ao redor dele. No caso de Giges, Giges não foi ético, porque ele usou de uma ferramenta que ele sabia que não ia ter punição para se dar bem. E nesse se dar bem, ele enganou outras pessoas e ele matou outra pessoa, entendeu? Simplesmente para ter o poder. Então esse cara, ele não foi justo, ele foi, pelo contrário, injusto, né? E ele não foi ético, pelo contrário, ele foi uma pessoa totalmente antiética. Para falar a verdade, ele foi uma pessoa imoral, ok? Beleza, vocês viram o mito de Giges, né? Então a gente abre várias discussões aí, não é? O que era correto a se fazer? Giges deveria ter deixado o anel no túmulo, né, do gigante? Ou Giges poderia ter usado o anel para questões positivas? Ou Giges, ele simplesmente aflorou uma coisa que nós afloramos, se não tem nada, não tem um olhar punitivo sobre nós? Então, será que a gente não faria a mesma coisa que o Giges fez, não é? Então perceba que fica aquela coisinha que nós vamos encontrar, né? Em Platão também, nesse mito, não é? Se você quer conhecer a pessoa de fato, dê poder a ela, né? Dê liberdade para ela, né? Que aí você começa a ver quem são as pessoas de fato. Então, esse mito de Giges, ele trabalha muito sobre essa perspectiva ética em que o indivíduo ele tem que caminhar, ele tem que agir para um lado que não só engrandeça, que não só satisfaça, vamos dizer assim, os seus desejos, mas que principalmente seja justo para o contexto, para todos, né? Para aquela realidade. No caso, Giges foi lá, seduziu a rainha, como vocês viram aí, né? Depois matou o rei e assumiu o poder, né? Então, Giges agiu correto, né? Então a gente pode encontrar aí um entendimento sobre Platão na questão do que tudo tudo eu posso fazer, né? Mas, aliás, tudo é permitido para mim fazer, né? Quando eu tenho um anel de Giges, né? Eu posso fazer o que quiser. Mas me convém fazer mesmo? Mas é ético eu fazer tal coisa, né? Então, assim, o caminho correto aí que Platão nos propõe é a reflexão sobre as boas ações que vão gerar boas relações em sociedade, né? Em que eu abandone os meus lados emocionais, carnais, né? Os desejos, os apetites, e eu comece a refletir sobre as minhas ações de forma racional e que possibilite, né, potencialize um bom convívio com as outras pessoas, ok?